Apareceu aí hoje para você? Sim. Tá. Então é isso. Bom, então bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para a Manuzinha que está aqui ao vivo. Vamos escolher uma posição para você se sentar, uma posição que seja confortável para você e que você consiga perceber o alinhamento do seu quadril, para que a partir desse alinhamento do quadril você consiga alinhar vértebra por vértebra da sua coluna, levando o topo da cabeça lá em direção ao céu, deixando o queixo paralelo ao solo, os ombros rolam para trás e para baixo, e você relaxa os seus braços. Aqui eu convido você a fechar os seus olhos, para observar por alguns instantes a qualidade da sua respiração. Como está a sua respiração nesse momento? Talvez no final de um dia cheio de atividades, talvez no meio de um dia, né, numa pausa necessária, ou até mesmo iniciando o seu dia. Como está a sua respiração? Feche seus olhos. Concentre-se. E observe que apenas de levar a atenção para a sua respiração, mesmo que por poucos instantes, ela tende a ficar cada vez mais lenta e profunda. E assim, os seus pensamentos tendem a se acalmar também. Essa é a nossa terceira prática, seguindo os fundamentos da saudação ao sol. E como fizemos nas práticas anteriores, vamos trazer alguns elementos para essa prática. Então, ainda com a atenção na profundidade e no ritmo da sua respiração, venha trazendo agora um certo controle para ela. A cada inspiração, o seu abdômen se projeta para frente, dando espaço para os pulmões se ampliarem, as costelas expandem lateralmente e o ossinho do externo, o ossinho do peito, sobe ligeiramente em direção ao teto. E na expiração, o movimento é contrário, o externo volta para baixo, as costelas se retraem, voltando para o lugar de origem, e o abdômen vai lá em direção às costas. Vem implementando esse controle da respiração, trazendo agora a respiração completa para a sua prática. Usando as três fases da respiração. A fase baixa, com o abdômen, a fase média, com as suas costelas, e a fase alta, com o externo. Mais alguns instantes aqui,
com Prana Kriya, Pranayama, a respiração completa, que a partir de agora faz parte da sua prática. Vamos tentar mantê-la ao longo de toda a prática de hoje. Claro que teremos algumas adaptações, como nós já vimos anteriormente. Terão momentos em que não será possível expandir o abdômen lá na frente. Então a gente leva a atenção para a expansão das costelas, talvez com um pouco mais de intensidade. E vice-versa. Nós adaptamos a prática de yoga ao nosso corpo e assim a nossa respiração também. Para além da respiração completa, traz o Jai Pranayama, aquela suave ativação da sua glote, como se você fosse embaçar um espelho à sua frente, porém com os lábios fechados, a respiração é apenas pelo nariz. A ativação acontece na inspiração e na expiração. E essas duas ferramentas, a respiração completa e a respiração vitoriosa, mantêm a sua mente no aqui e no agora. Para além da respiração, hoje também ativaremos chaves energéticas no nosso corpo, como o Dhyana Bandha, uma leve ativação da musculatura abdominal. Não é levar o umbigo lá nas costas, igual eu brinco quando a gente está exercitando a respiração abdominal. Mas é deixar essa parte abaixo do umbigo firme. Você pode até testar agora. Você aperta, palpa essa região do seu umbigo sem nada fazer. Vê como é molinha. E agora, ativa seu abdômen, levando o umbigo um pouquinho para cima. Como se fosse murchar a barriga para fechar aquela calça jeans. Isso. Percebe como fica mais durinho? É suave. É possível, com a prática, manter por um longo período essa leve ativação da musculatura abdominal. Ela nos ajuda a manter o alinhamento da coluna, principalmente da coluna lombar, e vai nos ajudar a fazer a nossa flexão de braços, chaturanga. Se fizer sentido para você, agora a gente traz as mãos em frente ao coração e damos início à nossa prática com o mantra Om. O som que deu origem a tudo e a todos no universo. Inspirando. Na próxima expiração, relaxe suas mãos. Venha para a posição de 6 apoios, trazendo as palmas das mãos, os joelhos e o dorso dos pés em contato com o solo. Aqui nós faremos o movimento do gato e da vaca por alguns instantes, para começar a trazer um pouco de movimento para a coluna, inspirando, você empina o bumbum, olha lá para o céu, empurra o chão com as mãos. Ao expirar, você recolhe o quadril e leva o queixo em direção ao peito.
Mais 4 vezes, inspira. Eleva o bumbum, eleva o olhar. Expira, recolhe. Cada um no ritmo da sua própria respiração. Cada vez que você inspirar, empina o bumbum e olha lá para o céu. Toda vez que você expirar, você recolhe o quadril e leva o queixo em direção ao peito. Só mais 2. Observa a respiração. O Ujjayi presente. Observa a leve ativação abdominal. Expira para ao centro. Aqui nós vamos trazer um pouco de atenção para as nossas mãos. As mãos estão bem espalmadas, dedos afastados uns dos outros. E o punho, né, a almofadinha da mão, essa parte mais carnudinha da mão, está logo abaixo do seu ombro. Cotovelo pode estar virado para trás, né? O olhinho do cotovelo, essa parte que tem mais pele, em vez de apontar para o lado, que normalmente ele vai apontar para o lado do seu tapete, você vai rotacionar o seu braço, levando essa pele em direção ao seu quadril, né? E a parte aqui da frente do seu braço apontando em direção à sua mão, aos dedos das mãos. Essa leve rotação do braço vai nos permitir trabalhar melhor a mobilidade articular aqui dos cotovelos. Então, a gente inspira, vamos trazer a mão esquerda na orelha esquerda e levando o cotovelo lá para cima, abre o coração, aponta o cotovelo lá para o pé. E ao expirar, cotovelo esquerdo lá no punho direito. O quadril fica paradinho no centro. Inspira, abre. Expira, fecha. Só mais 3. Inspira. Fortalecendo os ombros. Trabalhando, começando a trabalhar a mobilidade. Expira. Só mais 2. Abre bem o coração, aponta lá no céu. Expira, fecha lá no punho. Última vez para esse lado. Inspira, retorna ao centro. Observa como está o seu punho direito, né? Aqui é muito normal a gente sentir um leve aquecimento. Então, porque a gente está trabalhando toda a parte muscular dessa articulação e também os nossos nervos e tendões. Mas não é normal a gente sentir dor, um incômodo muito forte, sensação de choque. Se esse é o seu caso, se você tem dor nos punhos, a gente pode, em vez de deixar as mãos espalmadas, igual eu sugeri no começo, fechar as mãos em punho e apoiar os nós dos dedos e a ponta do polegar no chão. Isso vai suavizar a pressão nos seus punhos. Se isso não for confortável para você também, aí você pode usar um bloquinho que vai suavizar um pouco aqui o ângulo do seu corpo e vai ajudar nessa pressão dos punhos. Tudo bem? Então, como a gente fez do lado esquerdo primeiro, agora a gente vai para o lado direito. Alinha as suas mãos conforme a sua necessidade. Alinha os seus braços, cotovelo apontando lá para trás. Isso, rotacionando os ombros. Mão direita na orelha direita
Inspira, cresce. Olha lá para cima, ponta o cotovelo lá no céu. Expira, desce lá no punho. Inspira. Expira. Mais 3. Mais 2. Última vez, olha lá para cima. Fecha. Inspira. Volta para a posição de 6 apoios. Vamos descansar um pouquinho, leva o pé com o pé lá atrás, deixa os joelhos na largura do quadril mesmo e senta lá para trás. Desliza os braços lá para frente, apoia a sua testa. Roda as suas palmas das mãos para cima, apoiando, quem sabe, o dorso das mãos no solo. Respira um pouquinho aqui na posição da criança. Se você achar que vai ser bom para você, enquanto está com as mãos lá na frente, na criança, faça pequenos movimentos com os punhos, rolando as mãos sobre o chão, observando como está essa região no seu corpo, enquanto você retoma o ritmo da sua respiração. A postura da criança é sempre um refúgio na sua prática. Em todos os momentos que você sentir que você precisa de um respiro, que você precisa descansar um pouquinho, você vem para ela. Você se dá esse momento. Você aceita a sua verdade. A verdade do seu corpo, respeitando os seus limites. Fazendo o que é possível hoje, sem cobrança, sem esforço contra o seu corpo físico, respeitando os seus limites. Na próxima respiração, você caminha com as mãos, voltando aqui com o tronco na vertical. Traz o corpo na posição de 6 apoios, mais uma vez. Pode afastar os pés ali na largura do quadril. E agora a gente vai manter o quadril aqui no centro, paradinho. E vamos caminhar com as mãos lá para frente, como se a gente fosse para a postura da criança, só que agora com o bumbum aqui no centro. Então a gente caminha com as mãos, quem sabe você encoste os antebraços, cotovelos no chão. Leva a testa no solo. Relaxa os braços. Se você sentir que tem espaços, você pode trazer o queixo no chão. Mas lembrando que aqui a gente não quer causar pressão no pescoço. A gente não quer pressionar as vértebras da cervical. Então o peso está distribuído entre os braços. Você respira. Só mais 3. Respiração completa presente. Respiração oceânica também. E a ativação abdominal. Essa chavinha energética que leva o seu baixo ventre um pouquinho para cima e para trás, protegendo a sua lombar.
Na próxima inspiração, traz o peso agora para os cotovelos e antebraços. As mãos no solo, mais uma vez. E agora você volta lá para a postura da criança, aproximando os pés lá atrás. Se precisar, afasta mais os seus joelhos. Acomoda o seu tronco entre as suas pernas, relaxa os braços, testa lá no chão. Se você sentir que precisa relaxar um pouco mais os ombros, leva as mãos lá para trás, em direção aos pés. Respira lenta e profundamente. Mais alguns ciclos aqui. Observa se você está com a respiração completa, se o Ujjayi Pranayama está presente. Observa quais são as sensações no seu corpo. Na próxima inspiração, se as suas mãos estão lá atrás, em direção aos pés, traz elas para frente, empurra o chão com as mãos, voltando para a vertical, com o seu tronco. E aqui a gente volta para a posição de 6 apoios, para a gente observar como estão os punhos, mais uma vez, e como é essa rotação dos braços. Que mais uma vez a gente vai manter as mãos ativas ou punhos fechados e polegares apontando no chão. E a gente vai evitar cotovelos para os lados. Porque quando a gente for fazer chaturanga, que é a flexão de braços, se os cotovelos estiverem para os lados, a gente vai flexionar e os cotovelos vão para os lados, né, naturalmente. E a gente não quer isso aqui, porque não é essa força que a gente vai trabalhar. A gente vai rotacionar cotovelos para trás, permitindo com que a dobrinha aqui do braço aponte lá para frente do seu tapetinho. E a gente vai fazer o exercício de raspar os nossos cotovelos nas costelas. Então, os meus cotovelos não vão para os lados, eles vão para trás. Se os cotovelos estão para os lados, a hora que eu flexiono o braço, eles abrem. Aí até estralou, meu. Eles abrem para fora. E não é essa força que a gente vai fazer. A gente vai rotacionar cotovelos para trás. Vamos levar os ombros um pouquinho para frente. E a ideia é a gente fazer um ângulo de 90 graus com os nossos cotovelos. Isso. Muito bem. Mas calma. Esse é só um primeiro momento para a gente começar a analisar o movimento. A gente vai voltar aqui para a posição sentadinha sobre os calcanhares. Agora, os calcanhares podem estar unidos lá atrás, os joelhos aqui na frente. Se você sentir desconforto nessa postura, pode trazer um bloquinho aqui no bumbum para ficar com o quadril mais elevado, tá bom? Ou uma almofada pertinho dos joelhos para aliviar a pressão. Nós vamos trazer as mãos ali, aqui para frente e alinhar os cotovelos com os ombros, deixando os nossos antebraços no ângulo de 90 graus com os braços. Cotovelos flexionados no ângulo de 90 graus. Se eu afastar os meus ombros, aqui eu vou ficar parecendo um cacto, tá vendo? É esse ângulo que eu quero os meus braços.
Mas agora com os ombros fechados, palmas das mãos voltadas para frente. Afasta os cotovelos. Isso. Percebe a ativação dos ombros. Para você manter essa postura, toda a musculatura dos seus ombros está funcionando. Peitoral, as escápulas lá atrás estão se aproximando, como se a gente estivesse num pack deck aqui, né, na academia, não tem o pack deck. Aí eu odiava, era muito difícil. Aqui é o mesmo movimento, a gente vai aproximar os cotovelos, como se a gente fosse unir eles, ó, talvez você até encoste. E afasta. Querendo aproximar as escápulas lá atrás agora. Aproxima. Com ativação muscular, a gente está sentindo os ombros, a musculatura das costas, mais 2 vezes, aproxima e afasta. Última vez, aproxima, afasta. E agora, já com essa consciência de a gente aproximar as escápulas lá atrás, a gente mantém as escápulas ativas e aproxima os antebraços, sem encostar. Rola a mão para frente, palmas das mãos para frente, como se você estivesse apoiando elas numa superfície. Isso. Ângulo de 90 graus entre o cotovelo e os ombros. E agora a gente vai trazer as mãos na linha dos ombros. Isso, perfeito. Percebe como os cotovelos desceram. Aqui, eu só estou ajeitando minha roupa aqui, perdão. A gente vai manter essa ativação das escápulas e a musculatura dos ombros. Mesma intenção que a gente estava fazendo aqui, a gente só desceu um pouquinho agora os cotovelos para as mãos virem na linha dos ombros. E agora a gente vai trazer os cotovelos rente ao tronco para ficar alinhadinho com o ombro. Note que eu não estou levando o cotovelo lá atrás. Eu estou deixando alinhado com a minha coluna. As mãos continuam aqui na linha dos ombros, palmas das mãos para frente. E agora eu levo o cotovelo para frente, como se eu fosse empurrar a parede. Estendo os braços. E as mãos na linha dos ombros. Perfeito. Mãos na linha dos ombros. Eu vou raspar os cotovelos nas minhas costelas e vou parar alinhado com a minha coluna. Perfeito. Aproximando as escápulas lá atrás. Eu vou afastar agora as minhas mãos, trabalhando a musculatura dos ombros. Isso, para a gente começar a entender o movimento que a gente vai fazer com o nosso corpo. Traz as mãos perto do tronco, arrasta os cotovelos nas costelas. Expira, empurra. Isso, inspira aqui. Expira, puxa, arrastando os cotovelos, expira. Inspira, empurra. Muito bem, mais algumas vezes. Expira. Arrasta os cotovelos. Perfeito. Inspira, empurra. Expira, arrasta os cotovelos. Inspira, empurra. Trabalha o movimento das costas. Expira, aproxima as escápulas. Ativa os ombros, arrasta os cotovelos. Expira, a gente empurra o ar lá na nossa frente e afasta as escápulas. Isso, perfeito. Mais 2 vezes só. Expira, perdão. Arrasta os cotovelos, soltando o ar. Inspira, empurra.
Observa como a gente cria espaço na nossa caixa torácica, afastando as escápulas. Então, a gente enche os pulmões de ar ao empurrar. Ao expirar, ao soltar o ar, a gente contrai as escápulas e, obviamente, tira espaço do pulmão. Então, esse movimento e a respiração é natural. A gente cria espaço, a gente enche os pulmões. A gente contrai, diminui o espaço, a gente esvazia os pulmões. Perfeito. Agora você pode soltar um pouco os braços, chacoalha se precisar, relaxa um pouquinho as mãos, os punhos, isso. Vamos fazer um movimento circular com os ombros, trazendo as mãos aqui em coxinha, isso, como se fosse pegar um negocinho aqui. E a gente inspira, abre, respira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Mais 3 vezes nesse sentido. No seu próprio ritmo, observando a sua respiração. Na próxima respiração, a gente vai inverter. Inspira, abre aqui. Fecha na frente. Abre lá em cima. Fecha na frente, mais 3 vezes. Só mais uma vez. E agora, se você tem o seu bloquinho perto de você, pega ele e deixa próximo de você, que a gente vai fazer alguns exercícios. Para a gente começar a nossa prática de chaturanga, né, essa flexão de braços, que faz parte da saudação ao sol, mas não só da saudação ao sol, né? Numa prática de yoga mais consistente, como a Ashtanga Yoga, por exemplo, depois que a gente faz a saudação ao sol, que a gente aquece o nosso corpo, entre cada postura da sequência, a gente faz esse processo de estou em pé, vou para o chão. Toda vez que a gente está em pé e vai para o chão, tem esse processo do chaturanga. Então, é importante a gente saber montar esse movimento, construir ele com cuidado, para a gente não se machucar, não se lesionar. Não forçar demais os punhos, não forçar demais os ombros, tomar cuidado com as nossas articulações. E no começo da prática, até na prática mais simples, né, como a saudação, as pessoas falam que não tem força nos braços, né, não consegue fazer essa flexão de braços. Então, nós vamos iniciar em 6 apoios. Por que em 6 apoios? Posteriormente, a gente vai conseguir fazer a flexão de braços sem os joelhos no chão. Mas, inicialmente, a gente vai começar com os joelhos apoiados. Então, na sua posição de 6 apoios, você já sabe mais ou menos o alinhamento do seu corpo. Os punhos alinhados com os cotovelos, que estão alinhados com os ombros. Perfeito. E o quadril alinhado com os joelhos. O seu bloquinho, você pode deixar um pouquinho entre a linha das suas mãos, porque ele vai ser um limite aqui na nossa descida. Então, ele está na linha das mãos, né? As mãos estão alinhadas com os ombros. Agora, a gente vai dar um pequeno passinho com as mãos para frente, criando uma angulação dos braços. Isso. Pode ser um pouquinho menos que um palmo. E aqui a gente vai rotacionar os braços, ó, levando os cotovelos lá para trás. Perfeito. Ativa a região abdominal, Uddiyana Bandha, respiração completa e Ujjayi, perdão, presentes. E agora a gente inspira aqui em cima. Ao expirar, a gente vai flexionar os braços com a intenção de raspar os cotovelos lá nas costelas.
E a gente vai chegar com o peito no bloquinho. Perfeito. Inspira e empurra. Mais 4 vezes. Inspira aqui em cima, enche os pulmões de ar. Ao expirar, flexiona os braços, leva o peito lá no bloquinho. Inspira e empurra. Isso. Inspira aqui mais uma vez e ao expirar, flexiona os braços. Inspira, volta. Só mais 2. Expira, flexiona. Inspira, volta. Só mais 1. Expira, flexiona. Inspira, volta. Muito bem. Aqui, se você precisar chacoalhar os seus punhos mais uma vez, fique à vontade. Se você quiser ir para a postura do Balasana, 1 ou 2 respirações, também fique à vontade. Note que no começo eu deixei o meu bloquinho na sua maior altura. Agora a gente vai para o próximo passo, vou deixar ele na menor altura. Ele estava aqui, vou deixar ele na menor. Se você quiser deixar na altura intermediária, fica à vontade, tá bom? Você vai escolher a intensidade agora da sua flexão de braços. Se você está lá em Balasana, volta aqui para 6 apoios. Posiciona mais uma vez. Mãos alinhadas com os ombros, quadril alinhados com os joelhos. E agora um passinho com as mãos à frente, para a gente criar o espaço necessário para flexão de braços. Rotaciona os cotovelos apontando lá para trás. Perfeito. Enche os pulmões de ar aqui. Ao esvaziar, os cotovelos raspam na costela. Inspira, empurra o chão e volta. Perfeito. Mais 4. Expira, desce. Inspira, volta. Mais 3. Expira, desce. Inspira, volta. Só mais 1. Mais 2, né? Perdão. Falsas esperanças. Inspira, volta. Só mais 1. Expira, desce. Inspira, volta. Perfeito. Vai lá para a Balasana mais uma vez. Leva suas mãos para trás. Relaxa. Mais 2 respirações aqui. Observa como está o ritmo da sua respiração, se acelerou muito, se você se perdeu dos exercícios, né, respiração completa, e o Ujjayi Pranayama, volta com eles, com seus exercícios respiratórios, e mantém a mente no momento presente. Agora nós vamos fazer esse mesmo exercício, mas sem bloquinho, se for possível para você. Então, mais uma vez, traz o corpo em 6 apoios, alinha punhos, cotovelos e ombros. Perfeito. Quadril e joelhos. A gente dá um pequeno passinho com as mãos para frente, rotaciona os cotovelos para trás. A gente inspira, enchendo os pulmões de ar aqui no centro. Ao expirar, percebe que ao flexionar os joelhos, os meus ombros vão lá para frente. Eu mantenho a estrutura, soltando o ar. Inspirando, eu empurro o solo e volto para 6 apoios. Perfeito. Inspiro aqui. Expiro. Flexiono. Força. Inspiro, volta. Isso. Expira aqui. Enche os pulmões de ar. E ao soltar o ar, ao esvaziar os pulmões, lentamente você
Flexiona os braços. Inspira, volta. Observa a força que você faz no abdômen. Baixa o ventre levemente ativo. Dhyana Bandha presente. Expira, flexiona. Inspira, volta. Só mais um. Inspira aqui. Ao expirar, flexiona. Inspira, volta. E vai direto para a Balasana. Perfeito. Se você precisar, aproxima as mãos lá dos pés. Relaxa bem os punhos, relaxa bem os ombros. Respira aqui alguns instantes, porque no próximo exercício a gente vai fazer uma variação. Inspirando, traga agora o seu corpo para 6 apoios. Mais uma vez. Mãos alinhadas com os cotovelos, que estão alinhadas com os ombros. Mantenha agora os cotovelos voltados lá para trás. Isso. Traz a pontinha dos dedos dos pés no chão. E a gente vai empurrar o solo, crescer com o quadril lá para o teto. Solta a cabeça. Chegando no seu cachorro, olhando para baixo. Respira aqui. Você vai inspirar, vai olhar lá para as suas mãos. Vai trazer primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo aqui entre as mãos. Vai empurrar o chão ou as canelas em Ardha Uttanasana, a meia flexão à frente. Expira, Uttanasana. Solta a cabeça. Inspira, desenrola a coluna. Chegando na postura da montanha. Isso, perfeito. E daqui a gente vai fazer essa transição para o solo uma vez, que é o tempo que a gente tem hoje. Mas agora, com toda essa consciência e com essa consistência do nosso exercício feito anteriormente. A gente inspira na montanha, cresce com as mãos lá para o céu, olha os polegares. Expira, flexiona frente a baixo, em Uttanasana. Inspira, olha a frente, empurra o chão ou as canelas, coluna retinha, pernas alongadas. Expira, traz as mãos no chão e você vai caminhar com o pé esquerdo e o pé direito lá para trás, chegando na postura da prancha. Isso. Pernas alongadas, braços ativos, cotovelos apontando lá para trás. Aqui, traz os seus joelhos no solo. Inspira uma vez aqui em cima. E ao expirar, arrasta os cotovelos lá nas costelas. E solta o corpo contra o chão. Relaxa as mãos, pode ser para trás ou para frente. Observa o que o seu corpo faz intuitivamente. E na próxima respiração, você vai girar sobre o seu corpo para se deitar de costas no solo. Se você precisar fazer qualquer ajuste, faça. Até você encontrar uma posição confortável para se deitar. Com as pernas estendidas, os pés tombando lateralmente, os braços ao longo do corpo. E a respiração longa, lenta, profunda. E sem precisar controlar mais nada.
a partir de agora. Desfaz o Dhyana Bandha, relaxa a musculatura abdominal. Aqui você não precisa mais fazer o Jai Pranayama, nem a respiração completa. Se permita respirar naturalmente. Sente o peso do seu corpo contra o solo, olhos fechados. Desaperta os dentes. Deixa a sua língua solta dentro da boca. E observa agora a sua respiração natural. Sente na sua pele os efeitos da sua prática. Se permitindo um breve descanso depois desse esforço. E com a mente tranquila de quem se esforçou dentro do que era possível. Dentro do que era verdadeiro. Sem se comparar com o passado, nem projetar o que você deseja para o futuro. Contente com o que foi feito hoje, dentro da sua possibilidade. Com o peso do corpo contra o solo, você vive a sua verdade. Com amorosidade e respeito ao seu corpo, que é o seu veículo aqui na Terra. A respiração vai se suavizando mais e mais com o passar do tempo. E talvez você sinta necessidade de bocejar. De espreguiçar, trazendo movimentos para as extremidades do corpo, para as pernas, para os braços. Como se esses poucos minutos em Shavasana
fossem capazes de descansar completamente o seu corpo após a sua prática. Lentamente, você busca uma posição sentada. Pode ser aquela que você iniciou a prática, ou quem sabe você decida testar outra postura sentada. Uma em que você consiga manter o alinhamento da coluna, para que a gente possa finalizar o nosso encontro com o mantra da paz. Com as mãos unidas em prece em frente ao coração, nós clamamos para que haja paz em nossos corações, para que haja paz entre nós e que haja paz em todo o universo. Inspirando. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Obrigada pela prática, pela presença. Se você tiver qualquer dúvida, principalmente se você tiver sentido, sensibilidade nos seus punhos, ou cotovelos, ou ombros, qualquer uma das suas articulações, manda mensagem, pode ser aqui nos comentários, ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Namastê!